Então, olha lá, né? Aqui nós temos os nossos carboidratos, tá? Essa figura aqui está lá na Margarida, não precisa se preocupar com ela, vocês vão achar lá no livro tranquilamente, tá? E esses carboidratos, como eu falei para vocês, né? Eles são amidos ou são moléculas de glicogênio. E a gente tem aí uma série de monossacarídeos empilhados, formando essas moléculas maiores. Nós temos as cadeias retas, que a gente fala, que são onde a gente tem, né, uma ligação entre uma estrutura e outra, que é uma ligação do tipo alfa 4 glicosídica, e nós temos aí carboidratos que apresentam cadeias ramificadas, né? Então, além das cadeias retas, nós temos as cadeias ramificadas, onde nós temos aí a ligação 1,6. Né? Por que eu chamei a atenção disso com vocês? Por causa da especificidade aí de algumas enzimas, tá? Então, aqui, ó, para a gente entender melhor a organização dessa estrutura, a gente tem aqui uma molécula que pode ser tanto amido como glicogênio, onde a gente tem uma cadeia reta e onde a gente tem várias ramificações aí, né, que são unidas através dessas ligações alfa-6, tá? De maneira geral, né, as alfa-amilases, elas vão fazer a quebra dessa molécula grande de carboidrato, né, em oligosacarídeos, como a gente pode ver aqui embaixo, ó, em tri, di e monossacarídeos também. E aí essa quebra, ela continua ao longo aí do trato gastrointestinal. Em relação à amilase salivar, né, ou também que a gente chama lá de alfa-amilase, nós comentamos, né, que ela inicia o seu processo de digestão lá na boca, mas por conta do tempo que o alimento permanece na boca, que ser muito curto, a ação dela, né, em sua grande maioria, não acontece lá na boca. Ela vai acontecer lá no estômago. Né? Então, a gente tem mais ou menos 5% de quebra só na boca. Essa quebra vai continuar acontecendo durante a passagem pelo esôfago, mas a maior parte, né, do efeito da amilase salivar sobre o carboidrato vai acontecer lá no estômago. E a gente comentou, né, que apesar de ser do estômago ter um pH mais baixo do que aquele que a alfa-amilase gosta, por que que é possível o trabalho dela lá, né? Porque como ela está no meio do alimento, ela fica protegida do suco gástrico, enquanto a gente não inicia todos aqueles movimentos de mistura, né? Então, inicialmente, quando o alimento chega lá no estômago e ele fica armazenado ali na região do fundo, ele tem menos contato com o pH ácido. Então, essa alfa-amilase, ela continua fazendo o seu trabalho, tá bom? Outra coisa importante é que essa alfa-amilase que está na saliva, ela só consegue fazer a quebra do amido, né, iniciar essa quebra, quando o amido está cozido. Por quê? No amido cru, a gente tem uma camada que reveste o amido cru, que é uma camada de celulose, e essa amilase não consegue ultrapassar essa camada, tá? Então, por isso que, embora a gente fale, a digestão do amido começa na boca, né? Sim, mas do amido cozido, não do amido cru. Do amido cru, a gente vai ter essa digestão sendo feita principalmente pela amilase pancreática, porque ela consegue quebrar, né, essa camada de celulose que reveste o amido cru e fazer a digestão do amido. Entendam que ela não vai digerir a celulose, ela vai só quebrar a celulose para ter acesso ao amido. Porque lembrando aí que as nossas enzimas, elas não fazem a digestão da celulose. Então, a celulose é uma molécula que ela é considerada aí no trato gastrointestinal como sendo fibra, né? Que ela simplesmente passa pelo trato gastrointestinal, mas não vai sofrer
um processo de digestão, de quebra, que ao final gere algum produto para ser absorvido. Ficou claro, gente? Ok? A amilase pancreática, ela quebra essa camada de celulose, então? Ela quebra, ela não digere, tá? Não vamos falar em digestão, porque digestão é gerar produto. Ela só consegue fazer a quebra para ter acesso ao amido revestido por essa camada de celulose. Tudo bem? A gente tem lá a amilase salivar, né? Gástrica, né? Mas ela também não tem aí um peso tão importante, né? Então, se a gente for olhar de modo geral ali para, né, para as amilases e as regiões que elas estão, né, a gente pode dizer que o grande trabalho ele pode ser perfeitamente realizado pela amilase pancreática, né? Se eu não tiver aí para cima essas outras amilases, a amilase pancreática dá conta lá embaixo, ok? Em relação aos produtos finais, né? O que é que a gente tem? Se a gente for falar de uma quebra completa, né, até chegar em monossacarídeo, quais são os monossacarídeos que a gente forma? Glicose, galactose e frutose. Exatamente. Né? Então, se eu quebrar até o fim, chegar em monossacarídeos, são esses os produtos finais que a gente vai ter, né, para ter lá o processo de absorção na borda, na borda lá do enterócito, tá? Na membrana luminal. Então, nós temos, além dessas enzimas que nós comentamos, né, das diferentes amilases aí, que são provenientes, né, principalmente aí de glândulas anexas, nós temos as enzimas que estão presentes na borda em escova, né, que estão presentes ali nas células dos enterócitos, que vão fazer essa última quebra, né? Então, a gente tem lá a destrinase, que vai quebrar todas aquelas destrinas para transformar em monossacarídeos, em glicose, no caso. Nós temos a maltase, que vai fazer a quebra tanto da maltose quanto da maltotriose, virando aí glicose também. A sacarase, que vocês comentaram, né? Quando a gente tem a presença aí da sacarase, a gente vai quebrar essa glicose, essa sacarose em frutose mais glicose, tá? Então, nós temos aí todas essas enzimas da borda em escova. A lactase, né? Depois nós vamos comentar um pouquinho mais da lactase, né? Pela questão da doença da intolerância à lactose, né? Eu acho um ponto importante aqui, por ser bastante presente, então nós vamos falar um pouquinho dela especificamente depois, tá bom? Então, o que a gente quer é que ao final a gente fique com glicose, galactose e frutose. Como que esses monossacarídeos vão ser absorvidos? Nós temos sim, eu acho que a Maria Luísa já até comentou com vocês desse transportador, né? Já deve ter dado ele como exemplo aí, o SGLT1, que é um transportador de glicose acoplado a sódio, tá? Esse transportador é um transportador bem importante, nós temos ele lá no túbulo renal também, tá? Então, esse SGLT1, ele é um transportador de glicose e galactose, né? A gente associa ele ao transportador de sódio com glicose por causa da quantidade de glicose, né, sendo muito maior aí que a gente tem para absorver, tá bom? Então, ele tem aqui nos enterócitos e ele tem lá nos túbulos renais também. Eu quero que vocês deem uma atenção especial aí para esse transportador, porque ele constitui aí um alvo farmacológico importante, tá? Para regular a glicose sanguínea.
Então, futuramente, nós falaremos aí novamente desses transportadores de sódio com glicose, que é o SGLT1. Nós vamos falar dele lá em endócrino. Tá? Então, guardem bem ele. Então, para pegar a glicose que está aqui no lúmen, né, dentro do túbulo, esse é o mecanismo de transporte, para que a glicose e a galactose entre dentro do enterócito. Uma vez dentro do enterócito, né, ela não vai ficar guardada aqui, ela tem que ir para onde? Para a circulação sanguínea. Então, ela tem que passar mais uma barreira aqui, mais uma membrana, que é a membrana basolateral, para depois ter acesso aos vasos sanguíneos, né? Então, como é que essa glicose e essa galactose saem de dentro dos enterócitos? Através de um transportador chamado GLUT2. Tá? Esses transportadores GLUT, na verdade, eles constituem uma família, a GLUT1, 2, 3, 4 e 5, que estão envolvidos no transporte de glicose e frutose. Ao longo aqui das unidades, nós também falaremos de cada um desses transportadores. Nesse momento, a gente fica com o GLUT2, que está nos enterócitos e que vai pegar essa glicose, frutose, galactose e jogar para fora, para ir para a corrente sanguínea. A frutose, ela não compartilha, né, do transporte aqui luminal do SGLT1, ela tem um transportador específico para ela, ó, que é o GLUT5, que vai pegar essa glicose do lúmen, colocar para dentro da célula, para depois ele sair pelo GLUT2, e cogita-se a possibilidade de ter um outro transportador ainda desconhecido para jogar também essa frutose para fora. Como a gente tem aqui um transporte acoplado a sódio, né? Então, olha aí a importância da sódio-potássio ATPase aqui na membrana basolateral. Imagina que está entrando um monte de sódio junto com a glicose, né, para carregar essa glicose. Se eu deixar o sódio acumular dentro da célula, eu bloqueio o SGLT1. Então, eu tenho que ter aqui na membrana basal a sódio-potássio ATPase para garantir que esse sódio que está entrando saia e continue mantendo o gradiente de entrada do sódio junto com a glicose. Tudo bem aqui? O sódio vai entrar junto com a glicose e com a galactose, por esse SGL. Sim, sim. Tá? É o sódio que faz aí o gradiente para carregar essa glicose ou essa galactose para dentro. Professora, Oi. por que a frutose não entra através dessa, tipo, do SGLT e entra por um glúten? Porque ela não tem afinidade para ser transportada por esse SGLT1. O GLUT5, ele constitui um transportador específico para a frutose. Tá? Nós vamos ter do GLUT1 ao GLUT4, que carregam glicose ou também frutose, o GLUT5 específico de frutose. Tá? Inclusive, Certo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de energia gerada pela frutose especificamente. Tá? Os espermatozoides, para terem motilidade, tá, eles precisam de energia. E essa energia vem especificamente da frutose. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma alteração aí no espermograma, espermatozoides imóveis, uma das coisas que é possível dosar aí no sêmen é a quantidade de frutose, porque se faltar frutose, ele não se movimenta. Tá? Ele tem GLUT5 para pegar essa frutose e ele produz essa energia através da quebra de frutose. Tá bom? Nós temos também GLUT5 lá no fígado. Né? O fígado é que processa toda a nossa frutose. Né? Ele vai processar e armazenar essa nossa frutose. Inclusive, muitos alimentos industrializados,
é muito rico em uma frutose, principalmente derivada, aí, se eu não me engano, do milho, tá? E é usada como adjuvante para dar mais sabor, né, aos alimentos, e depende dos alimentos, até mais crocância, como se fosse um substituto da gordura, né? A gente tira a gordura, mas para devolver aí um bom sabor e textura ao alimento, a gente acrescenta uma grande quantidade de frutose. Isso pode ser um problema, porque o excesso de frutose pode causar doenças hepáticas, né? Geralmente a gente fala de cirrose hepática em indivíduos que consomem grande quantidade de álcool, tá? Mas nós podemos observar cirrose hepática em indivíduos que têm um grande consumo de frutose, pela forma com que essa frutose se acumula no fígado. Então, assim, nada em excesso é bom, né? Tudo muito moderado. Você fala, nem fruta em excesso é bom, porque você pode ter aí um acúmulo de frutose, né? E ter alterações hepáticas em decorrência de um aumento muito grande de frutose. Tá bom? Vamos falar um pouquinho da Carla, lactose? Oi? a lactose e a sacarose não tem nenhum polissacarídeo anterior a elas, tipo igual ao amido. Como assim? Tipo, igual a maltose, antes era Não, amido. A não. lactose e a sacarose já estão, tipo, na forma delas Uhum. nos alimentos, Sim, sim. certo? Tá? Então, aí, inclusive, fica até mais fácil quando a gente precisa restringir a dieta, né? É muito comum em populações asiáticas e populações de negros que ocorra uma deficiência no processamento da lactose, né? São indivíduos que estão mais propensos a desenvolver intolerância à lactose. Isso pode se manifestar lá no bebezinho, tá? Dele ter aí lá nesse momento a gente nem chama tanta intolerância, a gente chama até uma alergia à lactose, né? Então, lá no bebezinho, ele já pode ter dificuldade de processar essa lactose, de quebrar essa lactose, e ter quadros aí importantes de diarreia, né? Quando ele consome o leite, que é o principal alimento dele. E isso pode melhorar na fase adulta, né? Ou então, lá na infância, ele pode não ter problema nenhum, e quando chega na fase adulta, ele desenvolve intolerância à lactose. Então, são situações diferentes, né? Pode ter lá no bebê e depois pode melhorar ou não, ou pode não ter problema nenhum lá para o bebê e o indivíduo na fase adulta pode desenvolver essa intolerância à lactose. O que é essa intolerância à lactose? É uma deficiência na produção de lactase, né? Quando o indivíduo tem uma quantidade insuficiente de lactase, então ele não consegue fazer a quebra dessa lactose, ou seja, ela vai chegar lá no intestino grosso, né? E a lactose, assim como a glicose, ele tem uma capacidade osmótica importante. Então, como ele tem uma capacidade osmótica, né, isso atrai a água lá para dentro do intestino e desenvolve aí, estimula peristaltismo, então por isso que acontecem as diarreias, né, com as cólicas. Essa lactose, ela também serve aí para alimentar as bactérias do trato gastrointestinal, né, gerando aí produtos como CO2, por exemplo, então gera muita flatulência, muito desconforto, né? Então esses indivíduos, ou eles restringem a dieta, tirando a lactose, ou então eles fazem uso, né, de medicamentos que contêm lactase, para ajudar nesse processo de digestão da lactose, tá bom?
como é que a gente identifica a presença, como é que a gente caracteriza essa intolerância à lactose? Nesses dois gráficos aqui de cima, ó, a gente está falando de uma situação onde eu tenho atividade normal da lactase. Então, quando eu dou, ó, o primeiro gráfico mostra a concentração plasmática de glicose, e o gráfico da direita, ele mostra o quê? A produção de H2 expirado. Por quê? Porque quando a lactose chega lá no intestino em grande quantidade, porque ela não foi digerida, né? Quanto mais lactose chegar no intestino, mais as bactérias fazem a degradação e gera H2. Esse H2, ele vai ser eliminado do organismo através do sistema respiratório. Então, esse teste de intolerância à lactose, ele é feito, né, da seguinte forma: o indivíduo consome ali a lactose, né, um preparado de lactose lá no laboratório, e depois ele fica por algumas horas, né, de tempos em tempos, expirando, ou seja, soprando numa seringa para que seja dosado o H2 nesse ar expirado. Tá? Inclusive, a gente tem lá o mecanismo que a gente usa para expirar, né, para fazer esse teste. Quando você sopra, tem um volume inicial que sai para um compartimento, que enche primeiro, e depois enche um outro compartimento. Por quê? Porque tem o espaço morto da via aérea, né? Então, quando a gente inspira, o ar entra, parte vai lá para os alvéolos fazer troca, mas uma parte fica nas vias aéreas. Então, quando você expira, o primeiro volume de ar que sai, em torno aí de 150 ml, é o ar que ficou nas vias aéreas, nem foi lá fazer troca. Então, eu não quero dosar o expirado aqui, né? Não quero dosar o H2 nesse que ficou no espaço morto. Então, eu descarto esse primeiro e coleto o restante, que aí sim fez troca, então eu vou conseguir dosar o H2. Tá bom? É um exame que ele é bem específico, tá? Não é todo profissional que pede e que também sabe fazer a interpretação do exame. Então, olha lá, ó. Em um indivíduo normal, quando você dá glicose para ele, olha o que acontece quando a gente dosa a glicose plasmática. Ela sobe na primeira hora, faz o pico, né? Porque a gente quebra e absorve bastante glicose e depois ela vai diminuindo. Então, se eu dou glicose, tem muita glicose no plasma. Se eu der lactose, a lactose vai ser quebrada e vai gerar o que lá no final para mim? Quem é o produto da quebra da lactose? Galactose e glicose. Galactose e glicose. Então, da mesma forma, faz um pico glicêmico, né? Porque eu estou gerando aqui glicose. Aqui, ó, quando eu dou, né, se eu for dosar aqui no expirado, a glicose gera só um pouquinho de H2, e quando eu dou lactose também gera só um pouquinho. Por quê? Porque quase nem chega, né, esses produtos lá embaixo, quase nem chega glicose e lactose no intestino, então produz pouco H2. Se eu pego um indivíduo que é intolerante à lactose, ou seja, ele tem dificuldade de quebrar essa lactose, né, a lactase dele é ineficiente em quantidade ou em função, quando eu dou glicose, normal, ó, quebrou, aumentou a glicemia, igualzinho lá em cima. Quando eu dou lactose, eu não consigo gerar tanta glicose igual aqui, ó, porque ele não quebra. Tá? Ele não vai gerar glicose e galactose aqui. Muito pouco, eu não consigo aumentar a glicemia como eu consegui aqui em cima. E quando eu olho para o H2 expirado, ó, quando eu dou lactose para ele, olha quanto que eu formo de H2 expirado, um monte. Porque chega muita lactose no intestino para ser
processada lá pelas bactérias e produz muito H2. Então, isso mostra para mim que esse indivíduo tem dificuldade de quebrar a lactose. É assim que a gente verifica essa situação aí de intolerância. Tudo bem? Tranquilo aqui nos carboidratos, gente? Beleza. E aí, além de carboidrato, a gente tinha proteína. Vocês falavam que tinha proteína. Como que a gente quebra essa proteína? Que estava lá na dieta. Quem pode falar para a gente aí o que acontece com a proteína da dieta? Onde ela é quebrada, por quem? A proteína, quando chega no estômago, né, no lumen gástrico, tem a pepsina. Aí a pepsina vai quebrar essa proteína em alguns peptídeos menores, como proteoses, polipeptídeos. Aí esse produto vai para o intestino delgado. No intestino delgado, no duodeno, temos a secreção pancreática, né? Aí vai ter a tripsina, a quimiotripsina, a elastase, que vão quebrar esses peptídeos menores em alguns aminoácidos, mas alguns continuam peptídeos que vão ser quebrados pelas peptidases em aminoácidos. E E aí? o tripsinogênio, que é inativo, a enteroquinase vai meio que ativar ele e ele vai virar uma tripsina para poder fazer a quebra das proteínas e tal. Ok. O que mais? E eu coloquei que também a digestão da proteína ela ocorre na borda de escova. Como é que a gente absorve a proteína? Quem que é o produto da quebra de proteína? Os aminoácidos. Como é que a gente absorve? Do mesmo jeito que o carboidrato, né? Por cotransporte também com sódio. Ok. Eu tenho que ter obrigatoriamente aminoácidos para ter absorção? O produto final, aminoácido, é o único que consegue ser absorvido lá na borda da escova? Não, ele consegue absorver dipeptídeo e tripeptídeo também. Ok. E como é que eles são processados depois que eles entram no enterócitos? Porque o que eu quero mesmo no final é aminoácido, né? Então, se eu absorver dipeptídeos, tripeptídeos, eles vão para a circulação assim? Não. Quem que processa eles, então? Aminopolipeptidase. No citosol do enterócito tem algumas peptidases também, né? O que mais? Alguém colocou alguma coisa diferente? Então, vamos organizar um pouquinho aí nossas ideias, né? As proteínas, elas vão ser quebradas aí em aminoácidos, né? A gente não vai entrar na classificação desses aminoácidos, mas é importante que vocês saibam que existem aminoácidos neutros, existem aminoácidos ácidos e aminoácidos básicos, né? De acordo aí com a sua estrutura química. Nós também temos aminoácidos que são essenciais e aminoácidos que não são essenciais. O que significa essa divisão? Os que a gente consegue produzir e os que a gente tem que ingerir.
Isso, né? Então, tem alguns que a gente precisa ingerir, porque a gente não é capaz de produzir, né? E aqueles que a gente é capaz de produzir, né? E que também vem aí com a dieta, tá? Uma das coisas importantes para a gente mencionar é que essas proteínas, elas são totalmente quebradas e absorvidas, né? A gente não perde proteína. Ah, mas eu tenho ali proteína nas fezes, às vezes. Tem, né? Mas nós temos que lembrar que essas proteínas que estão passando pelo nosso trato gastrointestinal não são só provenientes da dieta. Elas também são provenientes do próprio trato gastrointestinal. Então, quando a gente fala nas enzimas, eu não estou falando de proteínas. As enzimas não são estruturas proteicas? Sim. Mas são, né? Então, elas também vão ser aí digeridas. E não foi algo que eu ingeri, né? É o que já estava no trato gastrointestinal. Nós temos aí trafegando imunoglobulinas, que são estruturas proteicas e que nós vamos digerir. A própria descamação, né, celular que acontece da parede do trato gastrointestinal, a renovação aí, né, gera proteínas. Então, essa descamação tem proteína que também vai ser digerida, tá bom? Então, a gente não faz digestão só da proteína que está na nossa dieta, mas também daquelas que está no trato gastrointestinal. E normalmente, né, se eu pegar em um indivíduo normal, a proteína que vai aparecer lá nas fezes é muito mais a proteína da descamação das partes finais do trato gastrointestinal. E não porque eu não estou quebrando ou não estou absorvendo as proteínas da dieta, tá? Então, são proteínas aí provenientes do trato gastrointestinal. Como vocês falaram lá, né, eu tenho a proteína íntegra, e primeiro ela vai ser quebrada em pedaços maiores, que são os oligopeptídeos, e aí esses oligopeptídeos, eles podem ser quebrados em di e tripeptídeos ou aminoácidos, né, que é a estrutura menor aí que a gente tem, tá bom? Quem faz essa quebra, né, das proteínas, vocês falaram aí que começa lá com a pepsina, né, que é uma enzima lá do estômago que quebra a proteína. A gente precisa lembrar que o ácido clorídrico, ele não serve só para ativar o pepsinogênio em pepsina, mas o ácido clorídrico, ele também ajuda, né, a facilitar o trabalho ali da pepsina. Ele já faz umas quebras de ligações, né, fazendo com que o trabalho da pepsina seja mais fácil. Tá? Então, o ácido clorídrico, ele também participa aí da digestão das proteínas, ele também auxilia, tá, nessa quebra inicial aí das proteínas. André, Oi? a gente pode falar que ele auxilia pela desnaturação? Pode sim, tá? Ele realmente desnatura aí as proteínas, ele já faz o papel dele sobre as proteínas, tá bom? Obrigada. A gente comentou ontem, né, que a parte da digestão que acontece lá no estômago, que ela não era essencial, exceto pelo fator intrínseco, né? Se o indivíduo não tivesse estômago, ele pode sobreviver normalmente, ele tem o processo de digestão dele, né? Ele só vai ter que tomar cuidado aí com a questão do fator intrínseco. Realmente isso é verdade. Entretanto, lembra que eu falei para vocês que quando os oligopeptídeos, junto com di, tripeptídeos, que chegam lá no duodeno, que eles eram importantes, né, para estimular a produção de gastrina,
para estimular a liberação de CCK, que vão fazer com que a gente tenha contração da vesícula biliar, estímulo da liberação das enzimas pancreáticas, né? O retorno para estimular lá o esvaziamento gástrico e aumentar a digestão. Lembra que a gente falou isso ontem? Então, na verdade, gente, se o indivíduo não tem aí o estômago, ele não faz a primeira quebra, e a proteína ela vai chegar, né, íntegra lá no duodeno. Vai ser digerida? Vai. Mas você concorda que vai ter mais trabalho, que vai demorar mais para eu ter esses oligopeptídeos para estimular esses hormônios do trato gastrointestinal e que faz o controle? Sim ou não? Sim. Né? Então, não é que ele vai ter um processo de digestão normal. Não, o processo de digestão dele vai ser mais difícil e mais demorado ali sem o estômago, tá? Ele sobrevive? Sobrevive. Ele digere e absorve? Sim. Mas nós temos, né, uma alteração no processo, porque vai chegar a proteína toda inteira lá, né, no duodeno, não vai chegar já como oligopeptídeo, e tripeptídeos. Né? Então, ocorre sim uma alteração do processo, né, e as coisas ficam aí mais difíceis. O próprio movimento de mistura do estômago, né, ele já facilita a digestão. Se a gente pensar lá na mastigação, que eu falei para vocês de processo mecânico, ele já faz uma certa quebra. Aí chega aqui no estômago, o movimento de mistura do estômago ajuda a quebrar ainda mais, né? Então, vai facilitando o processo para quando chegar lá no pâncreas, tá? Diferente do indivíduo que não tem estômago, que sobra tudo lá para o pâncreas fazer a digestão, né? Então, vai acontecer tudo lá no duodeno. Olhando aqui... Oi. Desculpa te interromper. Não, pode falar. Quando a pessoa retira o estômago por algum caso, ele ingere para suplementação B12 direto ou fator intrínseco? Ele vai ter que fazer uma reposição aí dessa B12 que independa do processamento aí no trato gastrointestinal. Tá? Obrigada. Quando eu falei para vocês dessas enzimas proteolíticas, eu comentei que hoje a gente falaria de uma classificação delas em exopeptidase e endopeptidase. O que é isso? A endopeptidase são aquelas enzimas que fazem quebras no meio da molécula de proteína. Por isso, elas geram produtos, né, que são estruturas como oligopeptídeos, e tripeptídeos. Quando eu estou falando de uma exopeptidase, eu estou falando de uma enzima que quebra a extremidade. Então, o produto delas vai ser aminoácido propriamente dito. Tá? Então, endopeptidase, por que endo? Porque quebra no meio da molécula de proteína. Então, ela só gera pedaços menores. A exopeptidase, ela atua nas pontas, exo, do lado de fora. Tá? Então, ela quebra sempre nas pontas. Então, ela vem quebrando e gerando aminoácidos como produtos. Tá? Então, quem são exo e quem são endopeptidases? A pepsina, por exemplo, vocês acham que ela é uma exopeptidase ou uma endopeptidase? Endopeptidase, tá? Assim como a tripsina, quimiotripsina, são endopeptidases, tá bom? Já as carboxipeptidases e aminopeptidases, né, as aminos que são da borda em escova, são exopeptidases. Então, conseguem fazer a quebra final nos aminoácidos, ok? Lembrando aqui da ativação, o tripsinogênio, ele é convertido em tripsina pela enteroquinase, que está na borda em escova,
E quanto mais tripsina eu formo, a tripsina tem uma ação também sobre o tripsinogênio, convertendo em mais tripsina. Então, eu tenho uma alça de retroalimentação positiva. Quanto mais tripsina eu tenho, mais eu transformo o tripsinogênio em tripsina. E a tripsina é que vai fazer a conversão das outras proenzimas. O quimiotripsinogênio em quimiotripsina, proelastase em elastase, procarboxipeptidase em carboxpolipeptidase e assim por diante. Tá? Então, aqui, ó, para exemplificar o que eu falei para vocês, né, das enzimas, as endopeptidases, ó, fazem quebras no meio da molécula, então vão gerar, né, produtos que vão ser oligopeptídeos, di ou tripeptídeos. As exopeptidases, elas quebram sempre aqui, ó, liberando um, só na pontinha, tá? Então, a gente vai ter o quê? Os aminoácidos. A carboxipeptidase ainda pode quebrar em peptídeos um pouco menores, como os di ou tripeptídeos, mas as aminopeptidases, elas quebram diretamente em aminoácidos. E como que isso impactua na absorção? Então, vamos lá, ó. Como que eu vou fazer a absorção do aminoácido? Vocês mencionaram aí que também usavam o sódio, né, para absorver um aminoácido. Então, realmente, né, para absorver aí aminoácidos, nós temos um cotransporte de aminoácido com sódio. Novamente, lembrando aí que esse tipo de transporte, ele não é só aqui no intestino. Lá no túbulo renal, a gente também vai ter, né, um transporte de aminoácido acoplado a sódio para reabsorver algum aminoácido que, porventura, né, a gente filtre para não ter perda de proteína na urina, tá bom? Então, nós temos esse transportador lá também. Em caso, né, de peptídeos menores, como dipeptídeos, por exemplo, a gente pode absorver aí de tripeptídeos através do cotransporte com H+, com hidrogênio, ok? E aqui, né, no outro lado, na membrana basolateral, a gente também tem aqui o transporte deles com hidrogênio e do aminoácido aqui com o sódio. Moléculas maiores, pessoal, com pequenos peptídeos, podem ser absorvidos eventualmente pelo processo de transcitose, é como se fosse uma endocitose, né? Ele capta e carrega dentro de uma vesícula, tá bom? Deixa eu só mencionar um pouquinho aqui em relação a esse transporte de peptídeos, quando que ele é importante. Vocês já devem ter ouvido falar, né, que é importante que o bebezinho, ele seja amamentado com leite materno, para que ele receba os anticorpos da mãe ao nascer, né, que ele ainda não entrou em contato, né, com fatores que estimulam a produção de anticorpos, então a proteção dele, os anticorpos dele, vem da mãe. Vocês já ouviram falar isso? Sim. Sim. Esses anticorpos, eles são proteínas, tá? E para que eles sejam absorvidos na forma de imunoglobulinas inteiras, né, para que não sejam quebradas, eles precisam usar esse transporte aqui da transcitose, ó, para eles serem transportados inteiros, tá bom? Então, esse aqui é um transporte muito importante lá no neonato, para que ele consiga captar os anticorpos maternos, né, na sua forma íntegra para ter função. A gente sabe que lá para frente, na vida adulta, a gente pode voltar a desenvolver esse tipo de transporte, mas a gente ainda não sabe para que ele serve, tá? Qual é o papel específico dele lá na vida adulta. A gente conhece muito bem o papel aqui no neonato,
E também lá na vida adulta, o transporte não é da mesma forma que acontece aqui no neonato, né, desses peptídeos inteiros, tá? Andréa, essa vesícula tem um nome específico? Não, não. É como se fosse uma vesícula endossômica mesmo, tá? Que, inclusive, ela não deve se fundir com o lisossoma para fazer a quebra da proteína aqui dentro. O papel dela é simplesmente transportar ela inteirinha de um lado para o outro. Tá bom, obrigada. Ô, Carla, no caso, Oi. sem ser esse da transcitose, como que ocorre a passagem para a corrente sanguínea? Então, Nos vou outros dois mostrar aqui, casos? ó, para vocês nessa outra figura que está melhor, ó. Então, a gente tem aqui em cima a proteína, né? Primeiramente, ela sofre a ação lá do ácido clorídrico e da pepsina, gerando aí oligopeptídeos, e obviamente pode ter algumas proteínas que ainda não foram quebradas, tá? E que vão chegar nesse formato lá no duodeno. Lá a gente vai ter a continuidade do processo. Tripsina, quimiotripsina, carboxpolipeptidase, elastase, e gerando aí mais oligopeptídeos, tá? Esses oligopeptídeos, eles podem ser quebrados pela ação aqui das enzimas que estão na membrana, lá, aquelas acopladas lá na borda de escova, né, como as amino-oligopeptidases. Então, eu pego um oligopeptídeo e posso gerar aminoácido, ditripeptídeos, ou então alguns não são quebrados, voltam para cá e vêm sofrer essa ação de novo. Isso fica acontecendo lá na borda de escova até que eu gere a maior quantidade possível de aminoácidos isolados. Bom? E tenho aqui também, ó, as dipeptidilpeptidases, tá? Dipeptidilaminopeptidases, que também estão aqui na borda de escova, que também vão ajudar a quebrar esses oligopeptídeos. Só que essa aqui, ela é um pouquinho mais seletiva. Ela só gosta, né, dos oligopeptídeos que tem uma prolina ou uma alanina na penúltima posição aqui, porque é onde ela vai conseguir fazer a quebra. Então, nós temos algumas peptidases que são seletivas quanto aos aminoácidos presentes nesses oligopeptídeos. Ok? Essa daqui não, ó. Ela gosta de qualquer oligopeptídeo para quebrar. Bom? E aí, de novo, a gente pode formar ditripeptídeos, né? E nós temos a aminopeptidase, que é uma exopeptidase exclusiva, ela fica aqui na borda em escova, e ela faz o quê? Ela gera sempre aminoácidos. Então, ela pega aqui esses ditripeptídeos e gera aminoácidos isolados. Ok? Como é que isso agora vai entrar para dentro da célula? Os aminoácidos isolados, eles entram aqui, são transportados, como eu mostrei lá para vocês, acoplados ao sódio, tá? Num transporte acoplado ao sódio, e os di e tripeptídeos, eles entram aqui acoplados ao transporte lá de H+. Esses ditripeptídeos aqui, gente, eles ainda podem ser quebrados aqui dentro do enterócito. Para quê? Para eu gerar aminoácido lá no final, porque é isso que vai para a corrente sanguínea, tá? Então, esses ditripeptídeos que entraram, que foi a pergunta aí que vocês fizeram, né? Não lembro se foi o Matheus, ele vai sofrer ação das peptidases citoplasmáticas e vão gerar aminoácidos que vão sair lá na membrana basolateral também por transporte por sódio. Ok? Essas moléculas grandes aqui, que foram transportadas dessa forma, elas também vão ter que ser transportadas por esse processo de endostose ou transstose para dentro da circulação sanguínea. Essa não vai sofrer aquela quebra aqui dentro do enterócito. Por quê? Porque eu preciso de algumas moléculas por inteiro aqui.
Tudo bem? Tranquilo, gente? Carla, pode repetir quais são as exopeptidases? Exopeptidase, a gente tem principalmente aqui a aminopeptidase, essa só quebra para gerar aminoácido, tá? Então, ela tem um papel aí somente de exopeptidases. A carboxipeptidase e essas outras peptidases aqui, elas podem ser exo, porque elas geram também que aminoácidos, ó, tá bom? Mas elas podem quebrar um pouquinho mais para dentro, porque elas podem gerar ditripeptídeos. Então, elas fazem o papel tanto de exo quanto de endopeptidase. A aminopeptidase é uma exopeptidase exclusiva. Entendi. Ok? Beleza. Aí aquelas outras tripsina, quimiotripsina, é tudo endo, né? Tudo endo, porque elas querem gerar principalmente oligopeptídeos. Certo. Obrigado, Carla. Dúvidas aqui? Beleza. Depois, pessoal, para onde vai esses aminoácidos? Para onde vai essa glicose? Lembra que tudo que a gente absorve do intestino que cai para a circulação sanguínea, para onde vai esse sangue primeiramente? Vocês viram lá na anatomia o sistema porta, né? Tudo que drena lá do intestino passa para onde? Fígado. Para o fígado. Então, tudo isso vai primeiro passar pelo fígado. E nesse processo, vocês vão ver com a Maria Luísa e com a Celine como que eles são metabolizados a partir daí, tá? Então, eu vou com vocês até captar lá na corrente sanguínea, certo? Lipídio. Também tinha gordura lá nessa dieta, né? Como que essa gordura dos alimentos lá vão ser processadas? Como é que é o trajeto da digestão da gordura? Quem que pode falar aí pra gente? Ela pode começar a ser digerida na boca pela lipase, mas ela principalmente vai ser lá no duodeno, que vai liberar a bile para emulsificar junto com a agitação. E depois de ela ser emulsificada, vai ter a lipase pancreática, que vai gerar os ácidos graxos. E aí, como é que a gente absorve isso? Vai ter a formação de micelas a partir de sais, e essas micelas vão ser transportadas entre os vilos para se fundir na membrana plasmática. Ok. Então, ó, nós temos, né, quando a gente fala em gordura e lipídio, nós temos vários aí fazendo parte dos alimentos. A gente tem os triacilgliceróis, colesterol, éster de colesterol, fosfolipídios, esses são os principais, tá? Nós temos outros tipos de lipídios aí. E eles vão estar presentes aí em 30% a 40% da dieta. Como é que a gente processa tudo isso? Então, veja bem, o processo da mastigação já serve para quebrar a molécula de gordura também em pedaços menores, tá? Então, quando a gente fala em emulsificar, não é digerir. Emulsificar é simplesmente eu pegar uma partícula grande e apertar assim, ó, e quebrar ela em um monte de partícula pequenininha. Qual é a vantagem disso? Eu aumento a superfície de contato. Então, eu facilito a ação da enzima, né? Então, essa emulsificação, ela não se dá só pela bile. Ela já começa lá na mastigação, depois ela continua lá para o movimento de mistura do estômago, né? O ácido clorídrico também ajuda.
E a bile, né, como ela contém sais biliares, ela funciona como se fosse um detergente, né, emulsificando mais essas partículas de gordura. Então, ela forma partículas menores ainda, tá, que depois vão poder sofrer a ação aí da lipase. Então, a presença da bile facilita todo esse processo de digestão, tá? Então, o que a gente falou que continha lá de lipídios, ó, o triacilglicerol, ele vai ser quebrado em monoacilglicerol e ácido graxo, tá? 2-monoacilglicerol e ácido graxo, para a gente entender quais são os produtos que a gente vai ter da quebra da gordura, tá? Os ésteres de colesterol vão ser quebrados em colesterol mais ácidos graxos. A lestina vai ser quebrada aí pela fosfolipase em lisolestina e ácido graxo. Então, eu gero um monte de ácido graxo livre. Uma coisa importante para a gente comentar a gordura, ela é fácil de ser transportada no meio aquoso? Não. Por isso que a gente tem aí o formato das micelas, né? Isso facilita transportar essa gordura nesse meio aquoso, porque a gente vai envolvendo as moléculas de gordura com substâncias que têm, né, uma porção mais hidrofílica e outra mais hidrofóbica virada para dentro, então a gente consegue fazer, né, esse transporte. Nós vamos ter depois, gente, uma aula só sobre fígado, onde eu vou falar para vocês como é que são produzidos esses sais biliares, tudo que tem lá na bile, tá bom? Nesse momento, o que interessa para a gente da digestão? Esses sais biliares, ó, eles recobrem a gota de gordura aqui, eles recobrem, eles se colocam em torno desse lipídio, dessa gota de gordura, tá? Para facilitar o transporte dessa gordura nesse meio aquoso. Então, olha lá, ó, como é que a gente tem a formação dessa micela? A gente tem os sais biliares ao redor, né, ao entorno aqui. Aí a gente tem o diacilglicerol, aqui na nossa borda, os fosfolipídios, né, e dentro a gente tem colesterol e ácidos graxos livres. Por quê? Essas partes que estão externas são as partes mais hidrofílicas, enquanto essas outras aqui, que estão internamente, são mais hidrofóbicas. Né? Então, a gente coloca para dentro tudo aquilo que não gosta da água e deixa para o lado de fora, né, aquilo que tem ali uma certa afinidade para poder ser transportado. Por isso que a gente forma essa micela. E os sais biliares, eles ajudam a formar essas micelas. Então, a gente forma gotículas pequenas de gordura circundas aí de ácidos biliares que podem ser transportadas, tá? Quando a gente olha lá para o tubo digestivo, antes deixa eu só mostrar para vocês, olha lá, ó, na região central aqui, a gente tem triacilglicerol, colesterol, diacilglicerol, né? A gente tem essas micelas, elas são multilamelares, tá? Então, elas têm várias camadas, ó. Aqui está a organização em detalhes de cada uma dessas camadas. E conforme vai tendo todo esse movimento do trato gastrointestinal, a gente vai fazendo quebras, né, dessas micelas multilamelares, e ao final, né, com o processo de digestão das enzimas, eu quero que tenha o quê? Micelas unilamelares, que tem só uma camada aqui, tá? Essas micelas unilamelares, e dentro vão ter produtos da quebra lipídica. E aí eles vão cada vez mais se aproximar da parede do enterócito, e com essa aproximação eles vão ser transportados para dentro dos enterócitos. Lembrando que as gorduras, né, elas se difundem aí, porque a gente está falando de uma bicamada lipídica, ok? Aqui fica mais fácil, ó. Eu tenho, se eu olhar para o lumen
do tubo digestivo, a parte mais interna, tá? Mais no meio, é uma parte mais distante da borda, e é uma parte que tem um fluxo mais acelerado, então tem mais agitação nesse meio, nessa parte central. E é onde ficam aqui essas micelas. Conforme vai tendo a digestão, essas micelas, elas vão se aproximando aqui, ó, da borda em escova. Tá? Aqui próximo à borda, tem mais atrito, então o fluxo é menor, portanto, tem menos agitação. E aqui também tem um pH mais ácido, tá? Por metabolismo celular, a gente tem um pH mais ácido aqui perto. Isso facilita a aproximação da micela, da borda de escova, e a saída dos produtos de digestão daqui de dentro. E aí eles se difundem, eles passam por difusão, né? Então, a gente vai ter lá os ácidos graxos, monoacilglicerol, colesterol, tudo passando, né, por difusão aqui para dentro, tá? Aqui a gente consegue ver melhor, ó. As grandes gotículas de gordura, né, que foram quebradas lá por movimentos de mistura. Os sais biliares encontram essas gotículas de gordura lá no duodeno, né, porque a bile, ela é desembocada lá dentro do duodeno, e aí os sais biliares vão circundando, ó, essas gotículas, então emulsifica, fica mais fácil delas fluírem, né? E conforme vai passando aí pelo trato gastrointestinal, vai tendo a ação das lipases. E aí nós vamos quebrando em moléculas menores, em gotículas pequenas, micelas pequenas, uma única camada ao redor. Conforme isso se aproxima, essas micelas se aproximam aqui da borda de escova, o pH ácido desnatura essa estrutura da micela e deixa livre, né, o colesterol, o triacilglicerol, os ácidos graxos livres, e eles entram por difusão. Aqui dentro, né, a gente vai ter essa união dessas moléculas novamente, né? Então, enquanto, por exemplo, as proteínas, quando entra di ou tripeptídeo, eu quebro para virar só aminoácido lá dentro, nas proteínas, né, eu pego esses triacilgliceróis, esses colesterol e até proteínas que estão aqui dentro da célula, e eu combino para formar o quilomicron. Esse quilomicron, ele vai ser empacotado aqui no Golgi e liberado por exocitose aqui, ó, tá? No interstício. Então, saiu da célula, que é o capilar sanguíneo, essa região aqui é o interstício. Esse quilomicron, ele é muito grande para entrar dentro do capilar sanguíneo. Então, as gorduras, gente, que são absorvidas lá no trato gastrointestinal, elas não são levadas direto para a circulação sanguínea, como acontece com os aminoácidos, glicose, elas são captadas pelo sistema linfático. Tá? Lembra que a gente tem toda uma rede de capilares linfáticos que acompanham os capilares sanguíneos, tá? E se a gente olhar a linfa na região abdominal, ela é uma linfa muito rica em lipídio, porque o lipídio entra através dos vasos linfáticos. E como é que ele chega lá no sangue? Nós temos uma região onde o sistema linfático se conecta com o sistema sanguíneo. Nós temos a região aqui, ó, próximo da subclávia, aqui próximo do pescoço, né, aonde o sistema linfático encontra com o sistema sanguíneo. Então, aqui você tem a passagem dessas estruturas para dentro da circulação sanguínea. Depois, o processamento disso que vai falar com vocês é a Maria Luísa. O que é que acontece com esses quilomicrons? Né? Onde é que eles entregam os seus produtos, como é que eles são metabolizados, aí ela vai falar para vocês das proteínas de
alta densidade, né, os VLDL, HDL, LDL, enfim. Bom, como que se processa tudo isso. Mas aqui é importante que vocês entendam como é que ele sai do intestino e consegue entrar no enterócito. Do enterócito ele vai sair e vai primeiro para o linfático para depois conseguir chegar na circulação sanguínea. Professora, Tudo bem? Oi. você pode repetir para mim o que acontece dentro do Golgi? Ele empacota o quilomicron só, para ele poder sair, Ah, tudo bem, obrigada. tá? Porque lembra que eu preciso ter ele dentro de uma vesícula para ter exostose? Então, eu empacoto ele numa vesícula, tá? Carla, pode Oi. repetir essa formação do quilomicron, que eu me perdi um pouco? O quilomicron, ele é a união dos trigliceróis, colesterol e proteína que estão aqui dentro dos enterócitos. É isso que vai formar o quilomicron. São os constituintes. E aí a Maria Luísa vai falar para vocês o que acontece com cada um dessas substâncias aqui ao destino delas. Tá bom? Beleza. E, pessoal, a gente não tem mais tempo, mas essa parte dos transportes no intestino grosso, ela é bem tranquila, tá? Um pouco de ácidos graxos livres, as vitaminas, né? Eu quero que vocês entendam que existem as vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, né? Como é que elas são aí absorvidas. As lipossolúveis é tranquilo, porque elas vão passar a membrana, né? As hidrossolúveis precisam de transportadores, precisam de carreadores para elas, então elas precisam de um auxílio para ser transportadas, tá? Dão uma olhada, por favor, no transporte específico da B12, né? Então, o papel aí do fator intrínseco, né? Lembra que a gente tem aqui a cobalamina, tá? Aqui no alimento, a vitamina B12. Quando ela passa aqui pelo estômago, ela vai se desprender do alimento, mas ela vai se ligar a uma aptocorrina, essa bolinha aqui, ó. Essa aptocorrina garante que ela passe, né, que essa cobalamina, essa B12, passe aqui pelo estômago sem sofrer digestão. Quando chegar aqui, na região do duodeno, o pH vai facilitar, né, o pH alcalino aí pelo bicarbonato, facilita que essa cobalamina se solte dessa aptocorrina, e aí sim ela consegue se ligar no fator intrínseco. E aí vai ocorrer o processo de absorção. Então, a absorção, ela acontece aqui na região do íleo, né, na porção mais final. E por que ela precisa estar ligada ao fator intrínseco? Porque ela só vai ser reconhecida pelo transportador aqui do íleo se ela estiver ligada ao fator intrínseco. Ela não é reconhecida sozinha pelo transportador, é por isso a importância do fator intrínseco. E depois o processamento aqui dentro do enterócito, né, onde a gente vai ter ela aí ligada a uma transcobalamina para ser transportada lá no sangue, e o fator intrínseco, ele pode talvez ser reaproveitado aí, né, pode ser regenerado, ok? Depois deem uma olhadinha aí com cuidado. E vocês vão encontrar lá na Margarida também um pouquinho sobre o transporte de ferro. Tá? É importante dar uma olhadinha lá no transporte de ferro lá nos enterócitos. Também é um pedacinho bem pequeno lá, que vai falar que a gente pode, a figura lá está até melhor, que a gente pode captar o ferro pegando o grupo M como um todo e processando ele aqui dentro, né, absorvendo ferro no formato de F2 e por aí vai. Tá? Então, as vitaminas e o ferro e a B12, eu quero que vocês deem uma olhadinha lá no livro, tá bom?